Fala pessoal, seja bem-vindo ao Fé e Cultura, o nosso podcast. Eu sou André Rodrigues e o tema de hoje é Teologia Coach. Bom, não sei se eu posso usar essa expressão, teologia, mas nós vamos falar do fenômeno coach, a influência desse fenômeno dentro da igreja. E eu estou com Bruno de Lima e Marcos. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, mais uma vez aí, né? Mais uma vez participando com a gente. Marcos. Muito obrigado, André. Vamos estar aqui novamente para conversar. Vamos embora. O fenômeno coach é um fenômeno da nossa época, né? A figura do coach, ela tomou espaço em todas as profissões. Você tem um coach financeiro, você tem um coach de relacionamento, você tem um coach de desenvolvimento pessoal, você tem um coach de atividade física, né? E não é à toa que a igreja, ela faz parte do mundo, ela está no meio do mundo e ela está inserida nisso aí. Ele tem tomado um espaço na igreja. Agora, nós sabemos também que tem um fenômeno na pregação, né? Você já ouviu com a pregação um foco no seu desenvolvimento, um foco humano, né? Você parece que chega na igreja, o pastor está lá pregando e você vê uma mensagem meio parecida. Um choque emocional, né? Para de animar, né? Na segunda-feira, você chegar no domingo num culto e sentir aquele apoio, você vai para frente, você vai conseguir. Aquela motivação. Você começa aquela segunda, né? Animado, sabendo que Deus vai dar vitória em tudo na sua vida. Dá logo aquele grito, né? E aí os gritos do movimento coach, né? Dos grandes retiros coach, é substituído pelos glória, pelos aleluia. Glória! Né? Deu glória! Deu um glória mais forte! Às vezes quando eu ouço um uhul! Também tem. A igreja, ela tem sentido essa influência do fenômeno coach e de muitas, né, estruturas da sociedade. Agora, a figura do coach, ela tem como centro o homem, né? Ela trabalha na melhoria do homem em alguma área da sua vida. Quando isso vai para a questão da pregação, fica complicado, porque você tem um fenômeno antropocêntrico, né? Você tem uma pregação voltada para o homem, e é lógico que nós não podemos chamar isso de uma pregação verdadeira, porque ela, né, vai focar no homem e tal, e a gente tem até alguns fenômenos aí, né? Alguns pregadores na internet, frases polêmicas, né? Você tem uma frase que há uns meses atrás gerou polêmica aí, né? Alguém que disse: você é o centro do coração de Jesus, né? Ponto fraco, né? Você é o ponto fraco de Deus. Essa é um tipo de mensagem claramente característico de um tipo de pregação com estrutura coach. E nós vamos falar sobre isso, né? Vamos falar sobre como é que a igreja está tratando isso, como é que deve ser a pregação, por que isso está acontecendo no meio da igreja e quais as consequências, né? Quais as consequências. Então, primeiramente, como sempre, né, vamos definir o que é o coach, para que serve o coach, quais são as principais características. O coach é um treinador, né? Alguém que é um treinador que está ali para incentivar, para preparar alguém para fazer determinado tipo de atividade, né? Então isso é muito comum no meio empresarial. Então as empresas, os patrões que querem animar os seus empregados ali para que eles possam melhor desenvolver as atividades da empresa, né? Do setor financeiro, quem trabalha muito com vendas. Então alguém contrata lá um coach para animar a turma, para treinar eles para conseguir vender, ter um melhor desempenho, né? Então nessas áreas aí a gente vai ver na academia, pessoas que praticam atividade física e precisam ali de alguém para incentivar, para dar esse apoio aí. A gente percebe isso como o profissional de coach, né? E isso é importante, eu acredito que é importante. Tem o seu valor. Tem o seu valor, com toda certeza. E a gente tem isso na sociedade como normal, né? Uhum. Agora o problema é quando a gente tem isso no meio das igrejas, né? O coaching, ele vai ser desenvolvido muito nos Estados Unidos, e é daí que é importado pelas empresas brasileiras, né, por causa das negociações e etc. E aí ela surge primordialmente com o propósito de ser um estilo de atuação do profissional. Ela não é uma profissão inicialmente, é o estilo, ou seja, você tem aquele empreendedor que tem um estilo coach, aquele estilo treinador
de agir no mercado, entende? Aquele vendedor que tem o estilo coach. Estou usando a expressão estilo, mas tem uma expressão específica. É um tipo de performance, né? Exatamente, um tipo de performance. E aí, quando é importado para o Brasil, ela já estava criando essa característica mais profissional de mercado. E aí você tem agora uma formação coach, as pessoas vão começar a atuar. E aí vão receber uma influência muito forte da psicologia, a psicologia experimental, a psicologia organizacional. E aí a gente tem, como todo bom espaço brasileiro, um movimento coach diferente de qualquer canto do mundo. O brasileiro, ele gosta de inovar. Uma característica própria, né? Ele pega o cachorro-quente dos Estados Unidos, tasca a coisa em cima, ele pega a pizza da Itália, sai colocando o ovo em cima. É coisa de brasileiro. Então você tem aí um coach totalmente diferenciado, que virou uma profissão. Agora, assim, os eventos são caros, né? São eventos que o pessoal dá muito valor. Então, como toda profissão, parece que o fenômeno coach tem o coach que é realmente o cara que faz o trabalho de desenvolvimento, ele realmente foca em treinar a pessoa, né? Em estimular, em fazer ela ser um bom profissional. E tem o pilantra, né? E o pilantra é aquele cara que vai usar a programação, né? A linguagem de persuasão, para poder levar a pessoa a resultado nenhum. Ele simplesmente vai ganhar o seu dinheiro e vai embora. É o famoso empreendedor de palco, né? Às vezes dá até uma de psicólogo, né? Tem algumas pessoas que até criticam, né? Coach não é psicólogo e tal, porque realmente existem alguns querendo se aproveitar, né? Se colocar no lugar de alguém que vai tratar, né? O psicológico de alguém. Ele se posiciona como uma autoridade, né? Sim. E realmente passa essa imagem de autoridade, né? Alguém que tem confiança. Sem dúvida, ela vai surgir no meio de vendas, né? E todo como um bom vendedor, um bom marketing. Então, ele carrega essa característica para dentro da psicologia também. Então, vende, sem dúvida vende. É muito interessante. Agora, como foi que esse fenômeno, o coach, essa manifestação do coach, eu lembro que você tem formações, você tem eventos, imersões. Como foi que isso migrou para dentro da igreja? Porque não é que existe um fenômeno declaradamente coach nas igrejas, mas você percebe que existem alguns líderes, pastores, alguns até se declaram, né? Eu tenho formação em coach, né? Eu vou desenvolver você. Mas você tem várias características do mercado coach no meio dos pastores, no meio dos pregadores dentro das igrejas, sem de forma velada, né? Mas você sabe que é. Como foi que houve essa mudança? Qual é o propósito de alguém que vai pregar a palavra de Deus e querer usar essa técnica aí? Do século passado para esse século, na virada, né, que foi a teologia da prosperidade, que tem aquela visão ali triunfalista, de dizer que o tema, né, o tom da pregação era de que você vai conquistar, você vai prosperar, e que atribuía lá as bênçãos do Antigo Testamento a nós cristãos aqui, que nós vamos conseguir, né? E se você é crente, você não vai passar pelas tribulações, pelas dificuldades da vida, pela pobreza, nada disso. De modo indiscriminado, né? De modo indiscriminado. E aí isso vai perder um pouco de espaço, até porque pastores foram descredibilizados por conta disso, né? A população em geral caiu em cima, né? Hoje o pastor, a pecha de um pastor é de que ele é ladrão, né? Na sociedade, o que tem hoje é essa sensação, né? De todo pastor é ladrão, todo pastor ele é desonesto. Aquela expressão de dê o seu dinheiro, né? Dê tudo que você exatamente. tem. Hoje é muito rechaçado. Tinha muito aquelas campanhas, né? Campanhas para trazer, para que o povo viesse, os fiéis viessem entregar seu dinheiro. As fogueiras ungidas. Né? Exatamente. Então, assim, isso caiu em descrédito, perdeu um pouco de credibilidade e deu lugar a uma coisa que é muito semelhante, tem uma mesma raiz, né? Tem uma mesma raiz, que é a teologia coach, né? Que vai pegar aí as pessoas muito fragilizadas, pessoas que estão doentes emocionalmente, e que também vai ter essa visão triunfalista do ser humano. Então a pregação vai ter aquele sentido de que Deus ele vai lhe dar vitória na sua vida emocional, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Então, assim, a teologia coach ela tem muita relação com a teologia da prosperidade. Só que o enfoque maior, acredito que vai ser naquela coisa do emocionalismo, de que Deus está cuidando de você, que você não vai passar por situações de tribulações emocionais, sentimentais. E isso chega no momento em que a sociedade em geral está muito fragilizada, né? Pessoas imaturas, né? A gente comentou isso em outros podcasts, pessoas imaturas, fragilizadas.
E a gente tem essa visão que o André falou, né, do antropocentrismo. Então, o homem é o centro da mensagem, é o centro da pregação. A mensagem passa a ser um conteúdo de estruturação, digamos assim, de desenvolvimento do homem. Isso, Né? Para exatamente. você se tornar uma pessoa melhor e ser abençoado, né? Para você se tornar uma pessoa melhor. Eu escutei essa semana uma mensagem do pastor Dave Leonardo, um pastor da Assembleia de Deus, e a mensagem era sobre tentações. Quando eu vi ele falando sobre tentações, eu disse, cara, sobre tentações, vou assistir. Aí assisti. 15 minutos ou 19 minutos. E ele vai falar sobre José, eu achei interessantíssimo, porque ele realmente explicou. José fugiu da mulher de Potifar, da mulher de Potifar, que ela deixou a roupa na mão dele. Então, o conteúdo, ele é tão parecido com aquela exposição bíblica que a gente conhece, que ele engana. E eu assisti até o fim. E ele começa dizendo que ele fugiu. Em nenhum momento o pastor ele fala sobre pecado. Em nenhum momento ele fala sobre condenação. Mas o que é que ele fala? Ele fala sobre você cumprir princípios. Sim. Se você cumpre princípios, então você vai ser abençoado. Ou seja, ele pega a fuga de José, a tentação de José, e aplica ao dia de hoje como se você usar aquele princípio de não adulterar, né? Não pecar, você no futuro, e ele usa muito essa expressão, a comparação do presente com o futuro. Se você agora tomar decisões do presente, no futuro você vai colher. Então, é um investimento espiritual, é um negócio no mundo espiritual. Exatamente. Então, até mesmo quando ele fala a verdade, porque o que ele falou era verdade, José fugiu, nós temos que fugir das tentações, tudo que ele falou é verdade, mas quando você direciona essa verdade para um propósito puramente no panorama aqui desse mundo, no material, logo a pessoa que está ouvindo, que não tem familiaridade com o evangelho, ela vai entender que é um negócio aqui nesse mundo. Isso é a teologia coach. André, eu vejo assim, uma seriedade quando isso agride, melhor dizendo, o próprio conceito da divindade, a própria ideia de Deus. Por quê? Porque eu estou dizendo isso? A natureza de Deus, os atributos de Deus. Você vai ter o amor e a justiça de Deus. E aí você corrompe o conceito de justiça, colocando uma ideia de assistencialismo. A justiça de Deus se torna agora assistencialismo social, em que Deus é justo, ou seja, Deus vai te dar uma cesta básica, um emprego bom, né, vai te dar saúde, porque a justiça de Deus agora se tornou assistencialismo porque ele é amor. Sim. Então, você, é um recorte do evangelho. Um recorte bem drogado, né? Porque a justiça de Deus vai estar totalmente associado à punição. Né? A justiça de Deus, ela pune o mal, né? E exalta o bem. Não tem exaltação do bem sem a punição do mal. E foi exatamente essa característica que eu percebi na pregação do Dave Leonardo. Ele pega o tema tentação e ele direciona a tentação para você segue os princípios aqui, colhe lá na frente, o cara que está ouvindo ele vai entender apenas por um panorama material, em vez de você pegar essa mensagem e dizer, olha, você não pode trair a sua esposa porque você ofende a santidade de Deus. Deus está irado com você por isso e ele vai lhe punir. Não é isso que ele fala. Ele diz, você precisa cumprir propósitos, você precisa ver o seu presente para você ter um futuro brilhante. Tá entendendo? Você não pensa na eternidade. Segundo a mensagem dele, é uma mensagem do panorama puramente humano. E você não pega, como você falou, a justiça de Deus e diz, olha, você vai evitar o pecado porque você ama a Deus e porque você quer obedecer a Ele. E porque você quer cumprir os princípios dele. Não. Você vai fazer o que é certo apenas porque você quer colher no futuro lá na frente. É a mesma barganha da teologia da prosperidade, que diz que se você der o seu dinheiro, você vai ser abençoado financeiramente. É a mesma coisa. Tu falou agora de José, rapidinho, esse Marcos. E eu me lembrei da estrutura em Hebreus, quando ele fala lá na galeria, José está lá, né? E quando você vai ver a história de José, você não vai ver Deus exaltando José, porque José era um cara muito bom, foi um cara que exerceu dentro de si, né, a humildade. Não, você vê Deus preservando um judeu dentro do Egito, porque haveria uma fome no mundo e ele queria levar
os descendentes de Abraão para dentro do Egito dessa forma. Então, eu costumo dizer assim, se José não fosse fiel, Deus preservaria a semente de Abraão. Uhum. E em termos simples, como o crente gosta, assim, e José ia para o inferno. O problema de José. O que José preservou foi a sua salvação. Não foi para ser exaltado. Ele poderia ser exaltado ou não. O propósito da exaltação de José para ser governador do Egito foi para salvar a linhagem, a promessa que Deus tinha feito a Abraão. E isso não quer dizer, né, que Deus não se interessa individualmente por cada um de nós. Com certeza, Deus ele realmente é amor, né? O problema está todo nessa atmosfera do tema, né, da pregação. Uhum. É engraçado que esse tipo de pregação coach, da teologia coach, sempre é para olhar para que o ser humano, para que o ouvinte da palavra, ele olhe para dentro de si e se perceba como vítima. Né? Se perceba naquele lugar de alguém que... Veja, até as músicas, né? É sempre Deus, ele me ama, Deus, ele olha pra mim, né? Deus, ele me sustém. Nunca é olhar pra... Você é especial. Você é especial. Quem te deu a vida destruiu a forma e não fez outra igual. Mas essa eu acho bonita, essa eu gosto. O problema o problema é toda uma atmosfera que parece que afunda as pessoas nisso daí, né? Aí nunca tem aquele... Eu lembro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro ele prega uma pregação, ele expõe ali, desde o Antigo Testamento, né, dos patriarcas, até chegar a vinda de Jesus, e vai dizer, ó, assim como os pais de vocês lá no passado recusaram os profetas que Deus enviou e tal, vocês agora crucificaram o Cristo, o Filho de Deus. Né? Ele termina essa pregação dizendo isso, ó, vocês são culpados. Vocês são culpados. E aí os judeus, ouvindo isso, o que é que eles fazem? A Bíblia diz que eles se compungiram em seu coração e eles perguntam uns aos outros assim, o que faremos nós, irmãos? E assim, parece que não tem essa mensagem, nunca tem essa coisa de olhar para dentro de si, meu Deus, eu preciso corrigir a minha conduta, né? Eu preciso olhar para dentro de mim e ver que Deus tem coisas a transformar, né? Tu falou agora, Marcos, do efeito. Bruno tá rindo, eu acho que ele percebe o sarcasmo, né? Não, é porque são tantos exemplos que a gente tem, né? E aí eu lembro do que Jesus falando, era uma coisa maravilhosa, porque às vezes ele dava umas pegadas assim, umas pancadas, que você diz, meu irmão, se eu estivesse nessa hora eu ia sentir. Eu sinto daqui, mas se eu estivesse lá na hora. Você lê o texto pra você ficar chocado. No sermão, em Mateus 4, ou 5, é o 4, é o 5. 5, 6 e 7. Pronto, no início do 5, você vai ver Jesus falando para a multidão, dizendo, olha, vocês não devem se preocupar com o que comer, vocês não devem se preocupar com o que vestir, porque o meu Pai dá de alimentar os animais, dá de vestir os lírios, as aves do campo. Aí diz, imagine vocês. Aí chega uma hora que Jesus diz assim, aí veja só, vocês são maus, e ainda assim dão coisas boas aos filhos, imagine Deus. Então, veja como Cristo, ele diz assim, olha, eu dou as coisas a vocês, você não presta não. E hipócrita dentro de você e tem maldade, mas ainda assim eu faço. Então, você vê que mesmo quando Jesus, ele deixa claro que ele abençoa, ele está deixando claro também que nós não somos merecedores. É por meio da graça mesmo. Pegando o gancho nessa questão do vitimismo que ele falou, de que a pessoa é a vítima, você tem um recorte que é a estrutura de toda a mensagem dos pregadores atuais. Que é o cara que ele pega todas as histórias da Bíblia e ele conta a mesma história. E não é a da cruz, mas é a seguinte história. Você está passando por tribulação. Você está sendo perseguido. Você está sofrendo. Muita gente te caluniou. É sempre isso. Você é vítima. Você é vítima, você tá sofrendo. Isso toca num lugar que a gente gosta muito. Veja, toca aqui, meu Deus, é verdade. O pior vem depois. O pior é quando ele vai dizer, mas Deus vai, né, te salvar, ele vai te ajudar, ele vai te dar vitória. Então Deus termina sendo aquele tipo de herói salvador que vai livrar você do sofrimento que você está passando por causa desse mundo e por causa das outras pessoas que te odeiam. Ou seja, tudo um sistema injusto. O homem no centro. O evangelho não é isso. O evangelho é o contrário. O evangelho é você é mentiroso, você é pecador, você é
adúltero, você é sensual, Beberrão. você é culpado e Deus vem para te resgatar desse pecado. Isso aí me lembra as Exatamente. palavras de C.S. Lewis, né? Quando ele diz assim que quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós sabemos da nossa maldade, né? Quanto mais nos aproximamos dele, cada vez mais a gente sabe, meu Deus, eu sou mal, eu sei que tem uma maldade aqui que eu preciso tirar, umas coisas que ninguém sabe, né? Umas mentiras, umas falsidades, né? Davi chegou a pedir a Deus para ele livrar até dos pecados que lhe eram ocultos. Então, Sim, ele isso estava aí é- dizendo que ele pecava Sonda-me, até né? Sonda-me, ele estava dizendo que pecava de forma até que se ele observasse dentro de si, ele não ia enxergar Não o enxerga. pecado. Ele diz, olha, me perdoa até desses pecados que eu nem tenho consciência que é pecado. E esse sonda-me aí, né? Sonda-me, tu me sondaste, Senhor. A gente, até nisso a gente olha assim, o Senhor me sonda e conhece o quê? Os meus sofrimentos. A gente nunca olha assim, o Senhor me sonda meus e pecados. conhece, nunca, Eu sou- nunca. ele diz, vê se há em Em mim mim, algum caminho impuro, mau. é. Tem um salmo que eu acho muito interessante, que o salmista, ele ora dizendo assim, Senhor, perdoa-me pelos pecados, até mesmo que eu não me lembro. Sim, Ou seja, é verdade. O nosso inconsciente, aí na questão da psicologia, ele vai ter memórias ou ele vai reter algum tipo de coisas que diante de Deus é imoral. Ainda assim, Deus ele perdoa esses pecados, né? O salmista ora para Deus perdoar esse pecado. Então, é exatamente esse evangelho que não é pregado pela teologia coach, pela teologia da prosperidade. E é exatamente essa relação que coloca o homem no centro. Então a gente tem aí essa desorganização da estrutura da mensagem cristã. E isso aí tem a ver também com assim, o conhecimento que a gente tem de Deus, né? A experiência nossa com Deus. Tem uma música de Marcos Almeida, que eu acho incrível ela, que ele diz assim, ó, antes de falar com Deus, é preciso saber para quem eu oro. Isso aí é incrível, porque quando você conhece Deus, você conhece os atributos de Deus, não só apenas um recorte, né? Meio deformado ali, mas quando você conhece os atributos de Deus, você vai olhar para aquela oração do salmista, sonda-me, Senhor, e você vai saber que não, Deus sonda o meu coração e sabe daquilo que eu preciso, das minhas necessidades, das minhas tristezas, mas Ele também sabe das minhas maldades e tudo. Então, assim, é importante que a gente conheça o nosso Deus, né? Exato. Tu falou, André, é uma coisa bem interessante, a questão da linguagem, né, que é utilizada pelos pregadores, o contexto de sofrimento, de calúnia, difamação. E quem já se deparou com os diálogos de Dostoiévski, nos romances dele, do escritor russo, você vai ver que Dostoiévski descreve muito bem essas labutas de sofrimentos entre ele chama de gente pobre, né? Tem algumas traduções que traduz esse livro Gente Pobre para pobres diabos. Né? E esses diabos é no sentido de sofrimento, de lamúria. E Dostoiévski ele escreve muito bem essas brigas que ocorrem no meio de pessoas que são que sofrem financeiramente, sofrem com doenças, sofrem por falta de alimento e veste. E aí se ocupa, é como se fosse arrumando ocupações existenciais, e essas ocupações existenciais são brigas, são calúnias. É daí que surge a expressão baixaria, né? Baixaria. Gente Sim, baixa, exatamente. que faz confusão, Sim, que faz... é verdade. Exatamente. E tem um filósofo alemão, Wittgenstein, que ele vai trabalhar o conceito de jogos de linguagem. O que seria esse jogo de linguagem? É bom a gente se benzer, né? Se Quando cita esses nomes assim. É verdade, esses caras, quando se trata de alemão, aí é que o bicho pega. E ele vai dizer o seguinte, esse jogo de linguagem é o seguinte, existem grupos sociais, é uma teoria bem simples, ela vai ficando complexa, mas ela de modo geral é bem simples. Existem grupos sociais e cada grupo social tem sua própria linguagem, seus próprios meios de se falar. E aí ele vai utilizar, basicamente, ele vai usar a estrutura que é signo, significante e significado. Aí ele vai dizer que signo, eu vou dizer de modo bem genérico, para todo mundo poder compreender. Né? Ninguém ficar enchendo o meu saco de, olha, aí não é bem assim, mas de modo genérico para compreendermos. Você vai ter o signo, que é, vamos chamar assim, de a coisa, né? A coisa que vai ser nomeada, o objeto. Você tem o significado, que é o quê? O que se entende diretamente daquela coisa, que seria a propriedade da coisa, do objeto. E você tem o significante, que é o que se entende desse objeto. Então, no fim das contas, a gente conversa, a gente se comunica através do significante. Né? E aí é onde entra a importância da psicoterapia, da filosofia, de uma boa pregação, de um bom sermão, que é resgatar esse conceito do significado, que é o significado das coisas. Mas enfim,
O que é que vai rolar aí nesses jogos de linguagem que Wittgenstein fala? É que os grupos eles vão se afinando tanto nas suas relações que elas entram em um diálogo unicamente e restritamente de um significante compartilhado. Então você tem um determinado grupo que usa uma linguagem figurativa, que seria esse circular do significante, tão propícia que quem está de fora não entende o que está se falando ali. Aham. E você vê isso muito forte nas igrejas. Quanto mais pobre, quanto mais reclusos, quanto mais gente pobre, pobres diabos, né, nessa linguagem, você vê mais essa linguagem, essa circulação de significante mais forte. E aí você tem o quê? Eles pegam aquele hino. Rei Acabe a minha vinha, tu não vai tomar. Meu irmão, quem é Rei Acabe? Que bexiga é a vinha? O que significa tomar? Meu irmão, a turma que tá ouvindo entende. Eles sabem que o rei Acabe é um tipo de inimigo comum. Exatamente. A vinha é uma posse que você tem, né? É um Exatamente. bem que você tem. Ou seja, você vai ser confrontado e isso se torna algo generalizado. Né? Você vê, aí toca essa música, aí vê. O Rei Acabe meu pode ser meu patrão. Sim. O teu Rei Acabe já é teu sogro que tá no teu pé. Exatamente. O teu Rei Acabe é tua esposa que tá arrumando confusão dentro de casa. E aí, Exatamente. quando toca essa música, Rei Acabe é a minha vinha, tu não vai me tomar. A vinha é algo meu, pode ser a honra, pode ser o meu salário. E cada um vai tomando pra si a interpretação da música e Deus falou comigo. Assim, é um grande megafone de Deus, sendo bem irônico. Essa teoria da linguagem e o fato de você pegar um tipo de linguagem comum entre as classes mais pobres, né? Eu escrevi recentemente um texto na rede social que é o seguinte: eu não falo evangeliquez. Sim. Eu não falo... O que é o evangeliquez? O evangeliquez é uma linguagem figurada comum a um determinado grupo evangélico. Só eles entendem. Só né? eles entendem. Então, você não é Marcos. Você é bênção. Você é bênção. Você é vaso. Eu falo isso aí, bem E aí, fácil. lembrando que não tem nenhum problema Não. nessa linguagem em si. Sim. Isso só evidencia, a gente tá fazendo um recorte, né, só para deixar claro, a gente tá fazendo um recorte de um fenômeno que evidencia esse problema, que ajuda com que a teologia coach e a da prosperidade ganhe um grande espaço. O que é que eu crio quando eu crio um tipo de dialeto próprio para o crente, que é o crentez, o evangeliquez? Quem foge desse dialeto logo não é identificado como crente. É tipo o cara que diz que se você não usar saia e coque, você não é cristão. Ou se Não você, tem a aparência cristã. ou se você tem tatuagem, você não tem aparência. Na linguagem é a mesma coisa. Se você não fala evangeliquez, né, e aí quando você vai xingar no trânsito, é o filho de Caifás. O que é que ele quer dizer com filho de Caifás? O O que é que ele quer dizer com o enviado do demônio? Ele quer dizer os mesmos palavrões que o ímpio chama, porque o sentimento dentro dele é o mesmo. Realmente, é verdade. Então, o evangeliquez cria uma barreira entre o cristão e a cultura do mundo, e aí a fé e cultura, ele cria uma barreira de modo que você não consegue comunicar o evangelho a quem está lá fora, porque você está falando um tipo de linguagem que não é comum a eles. Então, o evangeliquez é um câncer. O pregador se torna, como o nome se diz? Inacessível. Frio, é um pregador frio. Quando um pregador prega um sermão bíblico, ele, sem usar essa linguagem, ele é um pregador frio. Ele não tem unção. Sim. Ele não tem unção. Paulo era totalmente contra o evangeliquez. Quando Paulo vai pregar em Atena, no capítulo 17 de Atos, o que é que ele faz? Ele observa o contexto daquele povo. Ele não cita o nome de Abraão uma vez. Assim, a história dos hebreus não faz Não é diferença que não é importante para ele ou que ele não quer, mas é que ele precisa entender Fazer que ele está dentro de uma contexto. cultura. Exatamente. Né? Inclusive, como um de vossos profetas tem dito, dele também sois geração. Se Paulo fosse falar evangeliquez ali, se Paulo fosse falar a linguagem judaica, se Paulo fosse falar, ele ia criar um choque muito grande. É tanto que ele cria todo um contexto para poder no final chegar onde? Na ressurreição, que já é uma coisa escandalosa ali para os saduceus e tal. Mas, então assim, é por isso que eu sou contra o evangeliquez, porque eu acho que ela Realmente, é uma linguagem de fato. própria de um grupo que criou
um mecanismo linguístico para expor essa teologia da prosperidade, essa teologia coach que valoriza o homem. Então essa guerra cultural que acontece entre essa questão da vinha, né? Esses dias surgiu uma que eu achei muito engraçada. Ó, Joquebed, você não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Quem é Joquebed, meu irmão? Quem Tem um aí. Já é. Virou muito, Porque a gente foi muita pensa dancinha de que pregação coach e tal, mas o hino é uma pregação, né? O hino é um sermão também. E aí você vê. Esse daí, Caleb. Sim, Caleb. Deus vai te dar Hebron, meu irmão. O hino é todinho é Caleb, Deus vai te dar Hebron. Caleb, Deus vai... Não é brincadeira, é umas 15 vezes ou 20 que repete. Caleb, Deus vai te dar Hebron. Caleb, obviamente, ele se entende que sou eu. Mas o que é Hebron? Hebron pode ser aquele promoção que você vai receber no trabalho. Ou a carta de demissão. Hebron, no caso, é algo positivo. É algo positivo. Então, é uma bênção material, meu irmão. Claramente. É notado uma fragilidade emocional no meio entre os... né, aqueles que estão ouvindo a mensagem. Esses dias eu peguei um canal de esse pregador coach. Ontem eu estava vendo. E aí eu percebi os títulos das mensagens. E abandone a ansiedade, seja abençoado, né? Você vai vencer. Todos os títulos das mensagens são títulos voltados para o desenvolvimento humano, né? Abandone o cansaço, é hora de levantar. Qual é o problema disso? Bom, primeiramente, eu não vejo problema nenhum em você estimular o outro homem. Um dia você pode estar triste, eu posso dizer, meu irmão, larga isso aí, velho. Um dia eu estava triste na igreja, eu e a minha esposa estavam triste na igreja, e a gente foi recebido pelo pastor e tal, e a esposa do pastor chegou, olhou pra gente e disse, sai da fossa, sai dessa fossa, assim, bem... E eu disse, realmente, né, aquela palavra fez sentido pra mim, porque eu estava mal, e eu levantei, então existe um lugar para isso. Qual é o problema? É quando isso é o único tema. É a centralidade. É a centralidade. Quer dizer, você sempre... A mensagem do evangelho é sempre, meu irmão, tirar o homem de uma tristeza emocional, de uma fragilidade emocional. Eu queria que a gente falasse sobre isso. O que é essa fraqueza, esse sentimentalismo? Você tem que chorar todo culto, você tem que estar sempre emocionado, a mensagem tem que ser sempre com a voz embargada. O que é que está acontecendo no nosso meio? Isso acontece muito, acho que, não sei se vocês vão concordar, mas muito mais entre os jovens, né? Os jovens hoje, eles vão para a igreja e esperam ter aquela experiência puramente emocional, de se emocionar no culto. Sentir a presença de Deus e se emocionar. Essa expressão, sentir a presença de Deus, é unicamente sentir aquele momento de experiência emocional. Né? Isso não quer dizer, não estou pregando aqui contra os dons espirituais, a experiência você mesmo. vai sentir realmente a presença de Deus ali, ser batizado no Espírito Santo, coisa desse sentido. Não é contra isso que eu estou falando, mas o problema é você ir para o culto e estar apegado com aquela dependência, né? Se não tiver uma experiência emocional e sentimental de eu chorar e me emocionar e me arrepiar, é porque o culto não foi bom. Se você sentiu o arrepio, então porque, né, daquele culto Deus está... Eu já vi irmãs mais velhas instruindo os jovens, dizendo que quando se arrepia, tem que ter o discernimento para identificar se é a presença de Deus ou se é uma investida do inimigo. Porque todas as vezes que ocorre alguma presença sobrenatural, você se arrepia. Paz. Complicado, né? Você julgar... Exatamente. Imagina, o A aqui tá em quanto? É 19? 19. Minhas pernas, eu tô de calça e eu tô sentindo os arrepios na calça. Arrepio, Deus tá... Veja, meu irmão, é uma experiência totalmente subjetiva. Para você julgar algo que é uma verdade objetiva, que é a palavra de Deus. Então é um tremendo absurdo você usar o evangelho como uma linguagem tão banal, né? Uma linguagem tão banal. Então isso é fruto de uma geração frágil, né? Emocionalmente. É uma geração que não sabe lidar bem com os seus sentimentos, né? E aí, André, junto a isso, a gente vê, falando dos jovens, né? Do público nosso aqui. Junto a isso, a gente vê
além de os jovens ir para a igreja querendo buscar uma atração, um momento de emoção, de se sentir acolhido e querido, e se emocionar, e ouvir Deus falar dos seus problemas, que Deus vai ajudar, e Deus vai dar cura emocional e tal. Junto a isso tem o fato que os jovens eles têm pouquíssimo conhecimento do básico da Bíblia. Então, se apegam a somente isso, né? Então, não sabem de Bíblia, não conhecem a Escritura, aí, né? como não tem um interesse nas Escrituras, um interesse no Evangelho, o que é que a gente tem que fazer? Tem que criar eventos, Sim. né, que chame esse público. E aí, pinta a parede preto. E aí, novamente, a gente tem que alertar. O problema não é a parede preta. O problema é quando isso se torna um instrumento atrativo, e aí eu acredito que André vai dizer, bom, talvez tenha algum problema na parede preta, aí ele pode falar melhor e se posicionar. Mas assim, dentro desse contexto, o grande problema que a gente vê aqui é quando você pega uma parede preta. Porque a parede preta, se a gente olhar, o que é uma parede preta? A parede preta é uma parede comum. Você pega a parede preta e utiliza isso como uma ferramenta atrativa no lugar do evangelho. Aquilo ali é parte do litúrgio. Você pega um tonel. Bom, se eu tiver em um ferro velho e for pregar uma indústria, né, lá em Suape, eu pego o primeiro tonel que eu vejo na frente E não tem problema nenhum. É sobre isso e tá e tudo bem. Eu acredito que os cristãos da igreja primitiva colocavam a Bíblia ou qualquer coisa que eles lêem em cima das tumbas, né? Das catatumbas. Sim, sim. Porque eles cultuavam dentro Exatamente. das cavernas. Eu até entendo essa questão do tonel da seguinte forma. Tem muitas igrejas que aproveitam galpões abandonados. Então elas fazem daquilo ali um cenário. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas qual é o problema? O problema Acham é que bonito, né? Acham a beleza e tal. você percebe claramente que aquilo é parte de um show pirotécnico. Exatamente. O que é que a Disney vende? A Disney Fantasia. não vende um produto. Você não diz eu vou na Disney com... A Disney vende uma É experiência. uma experiência. Existem treinamentos para os funcionários fazerem você se sentir bem. Exato. Aquele evangelista bem famoso, Billy Graham? Billy Graham, né? Não tem na pregação dele, né? Que muitas pessoas vinham e se convertiam. Tinha Aqui no Maracanã, aquele encheu o Maracanã. Aquele fundo musical que cria um ambiente contexto. gostoso, né? Eu não sei se a palavra deveria ser essa, um ambiente gostoso, não. Sim, mas é. Mas exatamente. aquele ambiente que Mas é agradável. agradável, né? Cristo de música. buscava ambientes bons para as Bom, pessoas repousarem e Sim. ouvirem o som do sermão. Sentavam na relva, de Exatamente. frente pro mar, De para a frente- voz ecoar. Veja, Exatamente. o próprio Cristo se preocupava com o cenário. E aí na pregação, né, do Billy Graham, tinha essa música, Sim. com esse pano de fundo aí, e muitas pessoas vinham emocionadas e se convertiam ao evangelho, né? Até que um dia disseram, as pessoas só se convertem Por porque... causa do fundo musical. Por causa do fundo musical, né? Aí até que ele diz, né? Não, tira aí e vamos ver. Aí na pregação, ele prega ali sem o fundo musical e faz o convite na bruta ali, né? E o pessoal começa a vir realmente Sim. arrependido. O relato dessa história é muito interessante porque ele estava recebendo constantes críticas da mídia. As pessoas não se convertem Na de época não era verdade. comum isso também. É o fundo musical, é o contexto. E aí dizem que Billy Graham, realmente como você falou, ele abandonou ali, disse, não vai ter fundo musical. E quando ele termina de pregar, ele simplesmente lança, ele diz, quem quiser isso mesmo. vir a Cristo, vem à frente. E vai ele embora. sai de E cena. sai de cena. E dizem que começaram a ouvir os passos das pessoas andando e os balbuceios das pessoas chorando. Quer dizer, É muito bonito. você que está ouvindo isso na sua igreja, sem tirar o fundo musical, a parede preta, as luzes, o jogo de luz e toda aquela questão emocional, as pessoas ainda vão seguir? As pessoas ainda vão continuar E lá? permanecem. Elas vão ou por causa da mensagem ou por causa do arrepio? Essa é uma reflexão interessante, né? A gente aqui no... E existe na pregação mesmo, até no estilo do pregador. Tem pregadores que são, como a gente chama de pentecostais e que pregam com aquela... Cheio de unção. Cheio de unção, nessa linguagem, né? Cheio de unção. Eu sou cheio de unção, de pregar, eu gosto de dar um glória e aleluia, e é isso aí. Rodar. E tem... Rodar eu nunca Gira rodei. no manto? Não, nunca rodei não, mas assim... Deixa o menino rodar. Tem esses pregadores que tem mais esse fervor de falar e Mas impostar veja, a isso voz. aí E tem aqueles outros que são mais é uma questão... tradicionais. E você deve estar preparado a ouvir a mensagem de qualquer que seja o modo e aquilo ali realmente entrar no seu coração, independente de qual seja o modo que Sim. seja passado. Né? Um exemplo muito bom, no meio tradicional, é Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Ambos não falam línguas, nem creem nisto, Uhum.
Mas, você vê Hernandes Lopes, você pensa como um pastor pentecostal É pregando. verdade. E já Augusto Nicodemo parece um professor de uma faculdade dando aula. E os dois conseguem transmitir verdades boas, né, do evangelho. Eu consigo assistir os dois tranquilamente. Salvaguarda algumas questões doutrinárias. Exatamente. Que fique claro, Que mas fique claro. são homens de Deus, a gente não tem que duvidar disso. Mas existe uma busca por estímulos, por respostas emocionais e por questões afetivas. Na Bíblia você vai ver claramente essa diferença entre os pregadores. Você vai ver João Batista, né, levantando raça de víboras. Você vai ver Paulo, quem vos... Gálatas insensatos, né? Você vai ver claramente esse teor colérico, né? O sanguíneo, ou essa presença forte de uma personagem. E você vai ver João, filhinhos, não pequeis, né? Mas se pecar, tendes um advogado bom. Quer dizer, a linguagem muda. E isso não quer dizer que Deus não está lá. Então, eu acho que a gente precisa meio que rever a igreja hoje como um centro, uma indústria emocional. Um centro de produtor de estímulos e de emoções. Até porque, André, isso faz mal, falando psicologicamente mesmo, isso faz um mal danado. Um mal terrível. Porque é característica que foi, Marquinhos. Não, eu tô concordando, porque realmente parece que as pessoas já estão. Parece que as pessoas na igreja chegam doentes, fragilizadas, assim, doentes no sentido de frágeis emocionalmente, de forma sentimental. E chegam lá, e esse tipo de coisa, acho que os pastores, pregadores, líderes, tentam criar esse clima assim, na tentativa de consolar, eu não sei, Afago. de afago e tudo, mas eu pessoalmente acredito que isso afunda mais a pessoa naquela situação. Né? Olha, brevemente, duas coisas que eu consegui enxergar assim. Primeiro, você tem uma retroalimentação social, no sentido seguinte. No seguinte sentido. Né? Você tem uma linguagem, como a gente falou aqui, uma linguagem própria. E aí você vê essas pessoas na praça pregando. Ela não vai atingir aquela pessoa que cresceu em uma família espírita, ela não vai atingir aquela pessoa que cresceu em um meio cético, não religioso. Não vai. Porque aquela pessoa não compartilha daquela linguagem, daquele significante, daquele sentido subjetivo. Ela não compartilha. O que é que acontece? Essas igrejas defendem, obviamente, a construção da família, filhos. Então, mais filhos, vai crescendo aquela igreja e sempre resgatando aqueles que se desviam. Você não vê nessas igrejas pessoas que nunca tiveram contato com religião, contato com a Bíblia, aceitando nessa igreja. Você não vê. Você sempre vê desviados. Você sempre vê fulano que cresceu dentro da igreja. Não é que não existe, mas é raro. Não, é muito raro. Eu não estou dizendo sim que não possa existir, que pessoas realmente não se salvam, que nunca teve contato, teve uma experiência com o Espírito Santo ali. Não é isso. Mas você vê um forte fenômeno social de retroalimentação daquela estrutura, né, daquela instituição. A outra coisa é no sentido interno. Uma retroalimentação interna. Uma coisa que neurótico ama é ambiente que alimente o seu narcisismo. As suas feridas. Oh, meu Deus do céu, você quer prender um histérico, acaricia a ferida dele. Acaricia, você pega uma mulher extremamente fragilizada. É só um exemplo, uma que foi abandonada, que foi largada por um pai, por um esposo. Enfim, teve uma sequência... Tá presa na quarta camada da personalidade. Aquela coisa do afeto. Exatamente. Meus lindos, aí você inicia a mensagem pra ele. Meus lindos. Aquele... Quem não vai sair nunca dali. E todo mês ali, ó, aquele trocadinho garantido. Né? Você tem uma multidão que sempre tá ali. Você chega, faz um carinho na ferida narcísica dela e... Nunca trata aquele problema. Nunca. Por quê? Por incrível que pareça, as pregações têm muitos temas de tratar. Ansiedade, né? Dilemas emocionais, mas a mensagem em si não trata. Porque é uma substituição do evangelho. Mas essa questão da neurose... Eu vejo até... malandragem mesmo. Permite assim, safadeza. Sem dúvida. Tem uns que são realmente maliciosos. Sabem que se eles tratarem, eles vão identificar e vai dizer, isso aqui não é evangelho. Então, o que é que precisa? Aqui a gente vai começar a alimentar, vai acariciar, e eu tenho aqui meu público. E é fiel, viu? Você tem um domínio da linguagem. Esses caras que fazem isso, eles têm um domínio da linguagem, eles sabem do que eles estão falando. Né? Tem um trecho do livro do Dave Leonardo que ele está falando do filho pródigo. Se você ler o livro, você vai perceber. E ele começa falando, é verdade, o filho pródigo saiu. Sim. Quando ele vai falar do caso do filho pródigo, quem é o filho pródigo? É um rebelde, é um insensato,
É um filho das trevas que se rebelou contra o pai, né? Quando ele vai falar desse filho pródigo, ele não usa essa linguagem de rebeldia, de pecado. Ele diz assim, ele foi infeliz ali nas suas colocações. Era um pouco imaturo. O filho né? pródigo, ele cometeu alguns deslizes, né? Você substitui pecado por deslize, você substitui rebeldia por infelicidade. Por quê? Porque você não quer chocar o seu público. Você quer usar uma linguagem que faça ele se mantenha naquele ciclo e não tenha os seus pecados incomodados. A mensagem do Evangelho não é isso. Então é por isso que eu digo que é de uma canalice muito grande o que esses caras fazem. Porque eles sabem qual é a verdadeira mensagem, mas eles modificam a linguagem e usam eufemismos para não chocar o seu público, para não mexer no pecado do seu público e para fazer com que eles se mantenham naquela neurose, naquele ciclo e ali muito pix, né? Muito pix vai rolando. Muito pix. Aconteceu uma vez comigo, óbvio que não vai rolar nomes, mas determinadas pessoas, um pequeno grupo, me confrontou acerca de sempre trazer uma mensagem que confronta. Né? E aí me acusaram de sempre trazer uma mensagem que traz culpa. Né? E a culpa adoece. Né? E aí eu expliquei, eu fui bem tranquilo. E me acusaram de usar uma linguagem muito sofisticada e disseram assim que eu queria transmitir que o evangelho era isso. Era uma linguagem rebuscada, era uma linguagem que trazia um conteúdo profundo da filosofia e da existência humana. Eu disse, sim, verdade, traz. Mas Jesus, ele usava linguagens extremamente simples. Ele usava o coloquial, parábolas, né? Exemplo do dia a dia, né? Do dia a dia, carpinteiro. Alguém que perdeu uma dracma. Isso era uma coisa tão comum, uma linguagem tão simples, mas ele trazia uma pancada existencial de aprendizagem tão forte que era uma forma de dizer, olha, isso aqui só é uma retórica, uma forma de trazer uma oratória. Né? Você vê a parábola dos talentos, né? O fato a diferença entre aquele que granjeou, que produziu muito, e aquele que enterrou. É uma coisa simples, mas é uma mensagem muito chocante. Profunda, Se você enterra o seu talento, né, um dia o Senhor vai voltar. E ele vai te pedir contas. Quer dizer, o que é mais chocante do que um Senhor pedindo contas? Isso é chocante. Então, essa mensagem da Bíblia, ela tem de fato isso. Agora, antes da gente ir para a parte final, que é a questão como nós podemos melhorar isso, eu queria dizer que se de um lado existe pessoas tratando o Evangelho como se fosse um serviço de afago do homem, autoajuda. Tem o contrário também, o outro extremo, que é a teologia da desgraça, né? O que é a teologia da desgraça? A teologia da desgraça, nunca ouviu? É o homem que não presta para nada. É o trapo de imundícia. Né? É aquele pregador, normalmente, que tem uma influência ali dos puritanos, né? Eu gosto muito dos puritanos, tenho um carinho imenso pelos escritos dele, mas algumas pessoas que são influenciadas por eles pegam somente aquela mensagem de desgraça e o homem, meu irmão, você assiste, você se sente o pior lixo do mundo e mesmo que você seja, não há espaço para restauração. É só aquele confronto, é somente aquilo. Qual é a solução? Muito bem colocado. Qual é a nossa solução? Como os próprios coaches gostam de dizer, a graça não é de graça. A graça não é de graça. Custou um preço. Dietrich Bonhoeffer é um pastor alemão, não cachorro, mas... Rapaz, repete aí esse nome. Eu não vou conseguir. Dietrich Bonhoeffer. É um pastor alemão, né? Vocês conhecem, foi Martin no... Pastor alemão. Pastor alemão, não um cachorro. Né? Esse foi o homem que ele tem um livro, planejou ao assassinato de Hitler. Né? Isso foi, exatamente. Ele foi condenado à morte, morreu enforcado e tal. Ele tem um livro chamado O Discipulado, que ele fala sobre essa coisa da graça. A graça, ela é preciosa também porque ela chama o pecador ao arrependimento, chama o pecador a esse processo de discipulado. Né? Então, assim, a graça, ela nos alcançou, ela é de graça nesse sentido de que foi Deus que derramou, Deus que pagou um preço. Nós não temos merecimento algum, né? Pelo sacrifício de Cristo, pela graça derramada. Mas essa graça, ela chama o pecador ao arrependimento, chama o pecador ao discipulado. E essas duas coisas, né, que devem ser pregadas, né? Nós temos um valor porque Cristo nos comprou por alto preço, né? Mas também essa graça nos chama para arrependimento, para uma vida de piedade. Exatamente. E como nós podemos curar isso, né? Como é que nós vamos combater a teologia do coach e trazer de volta o evangelho verdadeiro?
Quais seriam as soluções, né? O modelo de pregação ideal, o conteúdo da mensagem, a estrutura de mensagem, já que a gente está rejeitando esse tipo de coachismo, né? Podemos dizer assim. É necessário voltar para a Bíblia, né? Tá faltando um pouco de Bíblia. Olha, por exemplo, eu assisti uma pregação de André há muito tempo atrás. Minha? Sua pregação. Pega o Lá biscoito. O momento do biscoito é agora. Vamos lá. Lá na Igreja de Deus, no R11, a pregação sua sobre Davi. Sobre Davi. E assim, Eu lembro dessa pregação. lembra? Foi uma pregação incrível. Foi no culto jovem? Foi num culto... Foi no culto jovem especial. Acho que foi ou na quarta-feira. Foi na quarta-feira, eu acredito. Foi no culto de doutrina. Foi quarta? Tá, eu tô misturando, mas eu lembro disso. E assim, geralmente nesse ambiente de teologia coach, pregações sobre o Antigo Testamento é sempre para reforçar isso que a gente estava comentando, né? Uhum. Então, Golias, o gigante, e Davi vai lá derrotar o gigante e tal. Então, o gigante é os nossos problemas do dia a dia. Mas, na pregação de André, ele trouxe princípios ali a respeito de Davi, que eram princípios de um homem de Deus, né? Um homem valente, um homem temente a Deus. Então, assim, veja, a pregação, ela não foi somente para falar de que Davi, ele deu uma pedrada na cabeça do gigante. Não tem uma música assim? E recebeu a vitória, né? E recebeu a vitória e tal. Então, veja, a mensagem, ela tem um centro que não é a vitória em si do homem, né? Mas é o homem chegar até Deus, né? Então, expressar o valor de ser um homem temente a Deus, né? No caso de Davi, um homem corajoso, um homem valente. Então, a mensagem deve ser pregada em sua totalidade, né? Eu já fui muito criticado por mensagens duras. A igreja pentecostal, ela criou uma ideia de que a verdade dura, ela só pode ser pregada pelo pastor da igreja. Então, se não for o pastor da igreja, né, a mesma questão que a igreja católica se refere ao Papa, a igreja evangélica também se refere ao pastor da igreja em alguns modos. Sim. Então, a diferença é que os católicos são honestos, eles assumem isso. Nós somos dessa forma, está na doutrina, os evangélicos não. Então, se você prega uma verdade muito dura, você diz, você não é o pastor da igreja. Uma vez eu fui questionado por isso. Eu estava pregando um determinado sermão e a mensagem foi realmente muito dura. E alguém foi até o pastor da igreja e disse, olha, ele não pode pregar isso não, porque ele não é um pastor da igreja. Eu era um simples pregador, um jovem, não tinha título de nada. Aí o pastor me chamou e disse, olha, eu estou sendo aí cobrado, né? Você tem que pregar uma mensagem mais de amor, uma mensagem mais branda. A minha resposta foi simples, o que eu preguei está na Bíblia. Eu sou chamado para falar a verdade. E eu não me importo se vai doer, ou se eu tenho título, ou se eu não tenho título. Eu vou pregar a verdade. Se me chamar, eu prego. Se não quiser, não me chame. Essa foi a minha reflexão. E nós precisamos acabar com isso, né? O pregador, ele é chamado para anunciar a palavra de Deus. Se ela choca, se ela confronta, não interessa. É a verdade. Há um amigo meu que ele foi expulso, né? Digamos assim, do corpo. Eu vou explicar por que eu estou chamando de expulso, né? Ele foi expulso do corpo eclesiástico da igreja porque ele pregou um tema que é exclusivo de pastores. Então, isso foi recente. Ele conversou comigo, desabafou comigo, é um amigo meu. E ele pregou um determinado tema. E aí, as próprias pessoas da igreja levaram ao pastor a situação. E aí o pastor chamou ele. Ele falou, olha, é verdade, você pregou tal tema. E ele ficou sem entender. Ele fez, pastor, é verdade, eu preguei tal tema, foi tal dia. E ele não imaginou que seria rechaçado por isso. E o pastor disse, olha, esses temas são reservados aos pastores. E aí foi falando e ele ficou, mas eu não estou entendendo. É uma coisa que está na Bíblia, mas eu não posso pregar. Mas eu não posso pregar. Tem temas que não sei o que, assim que a gente aprendeu com os pais da igreja, talalá. E aí completou, e aí foi onde ele ficou mais chocado, ficou muito triste. E disse, por causa disso, né, a gente vai deixar em suspenso. Você não vai mais pregar, as escalas que você tem para esse mês vai ser retirada, e aí fica aguardando, né? A gente vai dar um posicionamento a você depois. Até hoje. Fazem 2 anos. Nunca mais. Não é brincadeira. Um dia que ele chegou numa igreja e pregou um tema, e biblicamente ele me mostrou a estrutura todinha da pregação. Foi bíblico. Eu poderia dizer, meu irmão, olha, não faz sentido você pregar isso em um culto que você poderia investir mais em evangelismo, beleza, mas não é um tema proibido, né? É um tema bíblico. O Senhor vai cobrar muito caro desses líderes que estão tendo essas irresponsabilidades com pessoas que pregam honestamente a palavra de Deus.
Bom, então é isso, né? Nós temos essa reflexão sobre não é só, a gente não acabou não só falando de coach, mas o dilema da igreja hoje, que é afastando-se da doutrina. Sempre que falta a doutrina, a coisa desanda. Sempre que falta a verdade bíblica, né? A gente falou aqui sobre quando eu vou adorar a Deus, eu preciso conhecer o Deus que eu adoro. Eu não posso conhecer, eu não posso adorar quem eu não conheço. Então, a fuga da doutrina, a fuga do sermão bíblico, a mensagem bíblica, os louvores bíblicos causam esse mal. Então, nós precisamos voltar às raízes. Nós precisamos voltar ao verdadeiro evangelho. Pregar sermões que não elevem o ego humano. Pregar sermões que não estejam voltados para a pessoa humana, mas que estejam voltados para a palavra de Deus. E se ela trata do homem, trata-se do homem. E se ela trata da divindade, trata-se da divindade. E se ela trata do pecado, trata do pecado. Esse é o verdadeiro caminho. E qualquer tipo de empreendimento que queira deturpar ou violar esses princípios devem ser combatidos. A teologia coach, ela nesse formato é um câncer para a igreja. O coach em si, ele é um profissional, ele pode atuar na igreja, ele pode atuar entre os cristãos, mas ele não pode ser parte daquilo que nós chamamos de pregação do evangelho. Porque se isso acontecer, nós estamos fugindo das raízes. Então é isso, pessoal. Eu estive aqui com Bruno de Lima e Marco Xavier. Esse foi mais um podcast Fé e Cultura. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curta os nossos vídeos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque para que nós possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade. É isso aí, Bruno. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Você já é nosso. Marco Xavier, muito obrigado. Muito obrigado, André. É um prazer estar aqui. Vamos continuar. O podcast está excelente, viu? Valeu, pessoal, e até a próxima.